Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia, mais um Café com Destino. Hoje que dia, Wesley? Quarta-feira. Quarta-feira. Gente, nós estamos numa semana muito importante, que é a semana de oração. E as pessoas, Teixeira, têm muita dificuldade em saber como orar e qual é o efeito da oração, né? E a oração, na verdade, ela é o ar de quem quer ter fé. Sabe o ar que nós respiramos? Sem o ar a gente não sobrevive. A oração é isso. Não tem como, escuta o que eu estou lhe falando, não tem como sobreviver nesse mundo em que o mundo espiritual e natural se misturam o tempo todo sem oração. Não tem como. Você imagina, o mundo está cada vez pior, cada vez mais dificuldade nesse mundo, cada vez mais maldade nesse mundo. Como você vai suportar os dias difíceis sem o poder da oração? Porque a oração cumpre vários objetivos. Quer ver um objetivo da oração? A oração traz consolo. A gente usa muito, Teixeira e Wesley, a oração para pedir coisas e esquece que a oração, isso aqui é provado cientificamente, quando você está orando, é um autoconsolo, ou seja, os cientistas nunca vão dizer que é Deus te consolando. Diz que a tua mente vai te consolando, né? A gente sabe que é Deus, vai te consolando, vai colocando tuas emoções no lugar. Sabe quando você vai numa terapia, num psicólogo, você fica falando e alivia o teu coração. A oração é a melhor terapia que existe, só que é de graça. Você fala e fala e fala com o maior terapeuta de todos, aquele que conhece todo o teu coração, aquele que esquadrinha toda a tua vida. Então vale a pena aprender a orar, tá? Você ora muito, Wesley? Bastante. Ora mesmo? Bastante. Que bom, fico feliz. Eu recebi prints que nós precisamos conversar sobre seus comportamentos nas viagens, né? Comportamentos duvidosos. Quando você fala que ora, eu fico na dúvida, porque uma pessoa que ora... Não é? Não é, Teixeira? Uma pessoa que ora não está fazendo o que ele está fazendo pelos corredores. Foi para ser específica a denúncia que eu recebi, tá bom? Estamos de olho no amado. Então hoje a gente começa a esquadrinhar um pouquinho do efeito da oração e como você deve orar. Eu te ensinei já até aqui que quando os discípulos foram pedir para Jesus para ensinar alguma coisa para eles, eles não pediram, me ensina a fazer milagre, me ensina a expulsar demônios, falaram, me ensina como orar. E daí Jesus vem com o Pai Nosso e todos os segredos do Pai Nosso. Lembrando que a gente está no desafio essa semana, de segunda-feira nós oramos 5 minutos. Terça, ontem nós oramos 6. Hoje nós vamos orar 7 minutos. Tiago, eu oro 2 horas, 3 horas, que eu sou muito da oração. Que bênção. Fico muito feliz. Mas tem muita gente que está me assistindo agora que não consegue orar todo dia. Então a gente está no desafio. Hoje, quarta-feira, é dia de orar 7 minutos. No relógio, bota aí, 7 minutos. Você vai orar no padrão que eu te ensinei na segunda-feira, né, Wesley? Você começa conversando com Deus, que é a oração. Depois você vai nas petições, ou seja, você começa a pedir a Deus. Depois você vai na intercessão, você começa a orar por outras pessoas. E depois você vai nas ações de graças. Você começa a agradecer por tudo que Deus te tem dado, todas as experiências, coisas boas e ruins que Ele permitiu até aqui, e agradece pela tua vida. Se você está já no desafio de oração comigo, coloca aqui no chat agora o emoji do cafezinho e escreve Eu Estou Junto, para eu saber que você está junto no desafio da oração. Segunda-feira, 5 minutos, terça foi 6 minutos, hoje 7 minutos de oração, nesse modelo de conversa, petição, intercessão, ações de graça. Muito bom isso, né? Porque ajuda as pessoas a criarem um modelo. Não existe... Gente, eu não estou aqui para ser o teu personal trainer da oração, não. Né? Porque cada um tem a liberdade de orar como quer. Deus vai te escutar de qualquer forma. Deus é Deus. Ele conhece o teu coração, Ele lê o teu coração. Antes das palavras chegarem na tua boca, Ele já sabia o que você ia falar. Só que eu estou tentando ajudar aqueles que não têm a mínima ideia de como começar. Porque ainda estão na ignorância, estão na preguiça espiritual. Você sabia que existe preguiça espiritual? Ele está olhando para o nada. Eu estou me dedicando na aula. Nós estamos com milhares de pessoas ao vivo. Ele estava olhando para lá, para o nada.
Tá tudo bem, Wesley? Tá tudo bem. Tomou seu remedinho hoje? Ainda não. Eu acho que é isso. É a hora, né? É só às 9. Você tá tomando, né, aquele de 6 em 6 horas. Então é importante tomar às 9. Olha só, Wesley, você sabia que muita gente tem preguiça espiritual? Não. O que é preguiça espiritual? É quando a pessoa sabe que tem que orar, mas não estou com vontade. Não é que ela tem nada contra a oração, não, ela só não consegue, é preguiça espiritual. Tem algo de estranho quando você sabe que tem que orar e não consegue. É diferente do ignorante, que não sabe o poder da oração, então ele não ora porque não sabe. Tem gente que sabe e não ora. Preguiça espiritual, isso tem que sair da tua vida hoje, tá bom? Agora, eu quero começar com uma base bíblica importante para eu te ensinar como você abordar a Deus. Existe algo muito interessante no poder da comunicação. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra que comunicação importa. O jeito que você fala importa. O mais importante na Bíblia é sempre o coração, ou seja, motivação do que você vai falar importa. Mas nós temos uma passagem bíblica que mexe muito comigo. E eu tenho uma pregação no YouTube bem antiga, deve ter uns 4 anos essa pregação, chamada Oração Inteligente. Tem uns 4 anos? Deve ter uns 4 anos. Oração Inteligente. Mais de 3 milhões de pessoas já assistiram essa pregação no YouTube. Se você não assistiu, assiste lá. Que eu explico sobre o pedido de Ana. Ana era uma mulher estéril, mas temia Deus, e ela começa a negociar com Deus para Deus dar um filho. Depois de muitos anos ela pedindo e Deus não dando, ela para de pedir e começa a negociar. Isso aqui é tremendo. Tem gente que entra na presença do Todo-Poderoso e só pede. Não dá nada. Nem com os poderosos da terra isso funciona. Se você só pedir, você é um interesseiro, só veio para pedir, imagina com o Todo-Poderoso. Poxa vida. O Wesley está aqui pela primeira vez trabalhando no dia de hoje, escrevendo aqui para mim que já tem 5 anos. Acordou. 5 anos. Obrigado por despertar. Tá? Desculpa pelo horário, eu sei que você gosta de dormir até mais tarde. Eu sei que você não gosta de estar às 7h57, mas é necessário o trabalho. Né? Então, olha só, o R está lembrando aqui, já tem 5 anos essa oração, essa pregação, Oração Inteligente. Já tem 5 anos, tá? Tem mais de 3 milhões de views. Depois procura Oração Inteligente, Thiago Brunet, você vai poder assistir. Né? Então, assim, Ana, ela ensinou um segredo pra gente muito importante. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vou ler na versão NVI. Vamos ler? Vamos. Diz assim, ó. Você pode abrir sua Bíblia, se você pode, né? Às vezes você está no ônibus, está em algum lugar que você não consegue. Aqui está a versão NVI, aqui está a versão Almeida, contemporânea. Tá? Vou ler na NVI. E fez Ana um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos. Peraí. Ela fez o que, Wesley? Um voto. Acabei de falar. Não, eu não vou nem mais brincar, porque senão as pessoas vão falar: não, Thiago, você está perseguindo. As pessoas não vão acreditar que ele fica olhando para o nada. As pessoas não vão acreditar. Aí vão falar que é perseguição. Então eu não vou mais brincar com ele hoje. Esquece. A Ana fez um voto. O que isso quer dizer, gente? Que tem vezes que você não vai ter que só pedir, não. Você vai ter que prometer. O que é um voto? É fazer uma promessa para Deus. Se você fizer isso, eu faço aquilo. É uma promessa. Fez Ana um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, ou seja, a minha situação humilhante, eu quero ter filhos e não consigo, minha rival tem filhos e joga na minha cara, tem aquela famosa história de Ana e Penina. Se você se lembrar de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei. Isso aqui, no hebraico original, dedicarei quer dizer eu consagrarei, ou seja, eu vou separá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então Ana fez um voto ao Senhor: se você me der um filho, eu te devolvo um profeta. Eu dedico ele todos os dias da vida dele, coloco ele dentro do templo, o profeta Eli treina ele e ele vira um profeta de Deus. Eu abro mão, eu só quero ter o prazer de ter o filho. E Deus atende a oração de Ana.
Porque depois de tantos anos ela só pedindo, ela muda a abordagem. Repete comigo, a abordagem. Abordagem. Ela agora faz um voto. Ela mudou a abordagem. Vou parar de pedir, agora eu vou prometer alguma coisa. Será que você é o tipo de pessoa que só pede, mas nunca dá nada, nunca promete nada a Deus? Eu lembro que quando minha mãe estava doente, minha mãe ficou 8, 9 dias internada antes de partir para a glória, eu fiz muitas promessas a Deus. Mas eu sabia que a promessa não tem força fora da vontade de Deus. Eu não sou nenhum inocente. Não é porque eu fiz uma promessa a Deus que Deus vai, por exemplo, levantar minha mãe do hospital. Eu falei, Deus, eu quero te fazer uma promessa. Se for a tua vontade levantar minha mãe dessa cama, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu prometi 3 coisas bem difíceis a Deus. Mas eu entendo e me submeto à tua vontade. Não foi a vontade de Deus levantá-la, foi a vontade de Deus levá-la. E, pô, Tiago, você não ficou revoltado com Deus? Eu fiquei muito triste, mas não revoltado. Por quê? Eu conheço histórias bíblicas de pessoas que se humilharam diante de Deus, pedindo, me dá mais um tempo de vida, e foi o pior tempo da vida da pessoa. Se Deus quis levar, é porque tinha um motivo. A gente não conhece o futuro, Deus sabe de tudo. Então, eu não discuto com Deus. Por mais doloroso que seja, Teixeira, eu não discuto com Deus. Eu entendo que Deus sabe mais do que eu. Deus vê o futuro e eu não. Deus sabe o que é sofrimento de verdade. Ele quer evitar algumas coisas na nossa vida. Então, eu já negociei com Deus várias vezes. Vezes fui negado, como o caso da minha mãe. Vezes fui aceito. Quantas coisas eu prometi a Deus e Deus me respondeu nos dias determinados. Foi uma grande bênção para a minha vida e eu cumpri o voto. Porque a Bíblia diz, se você não vai cumprir um voto, não promete. É voto de tolo. Você vai ter um problema com Deus. Não promete o que você não está afim de cumprir. Não faça promessas vazias. Não prometa aquilo que você não está disposto a realmente cumprir. Então, graças a Deus pela misericórdia de Deus, porque não é que nós somos ultradisciplinados e certinhos, é a misericórdia de Deus, eu já prometi coisas bem difíceis a Deus e cumpri. Agora, nós temos que saber que a vontade soberana de Deus é maior do que qualquer promessa que a gente faça. Então, toda promessa que você fizer, todo voto que você fizer, tem que ser diante da vontade de Deus, mediante a vontade de Deus. E uma coisa muito importante, gente, é que votos são feitos em lugares específicos. Você vai ver na Bíblia que Jacó fez um voto com Deus e ele falou, se tu me abençoares, eu darei 10% de tudo que eu tenho. E ele fez esse voto justamente num lugar que ele chamou Casa de Deus, Betel. Ana fez esse voto no lugar que era a Casa de Deus, Siló, onde representativamente estava a Casa de Deus, porque a Casa de Deus pode ser no nosso coração, pode ser em qualquer lugar. Então, eram representações de onde Deus se manifestava. Onde estava a Casa de Deus, podia-se fazer voto. Então, o que eu te aconselho? Quando você for fazer um voto diante de Deus, eu falo muito isso na Conferência de Destino. A gente reúne milhares de pessoas uma vez por ano para uma ativação espiritual chamada Conferência Destino. Aqui é um ambiente para você fazer um voto com Deus. Nós criamos um altar para Deus nesses 3 dias de conferência. Quantas pessoas ali se convertem, têm experiências com Deus, são batizados com o Espírito Santo, recebem uma profecia sobre sua vida? Quem tem uma palavra tem tudo. A Conferência de Destino não é normal, não é comum. Então, votos não são feitos em qualquer lugar, são feitos em lugares específicos, segundo a Bíblia. Pode ver que todo voto foi feito em um lugar específico. Lugar onde Deus se manifestava, onde um altar era construído para Deus. Tá bom? Dúvidas sobre oração. Wesley, você que é um cara muito cheio de dúvidas bíblicas. Todo mundo pode orar? Todo mundo pode orar? Tiago, eu estou muito em pecado. Tiago, eu estou mal. Tiago, meu passado é terrível. Tiago, eu sou órfão. Tiago, eu não sou crente. Tiago, eu nunca entrei numa igreja. Todo mundo pode orar? Todo mundo! Não existe nenhum tipo de restrição quanto a orar. Você pode ser a cor que for, o peso que for, a nacionalidade que for, a religião que for, ateu, você pode fazer qualquer coisa. Para orar é só falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então, qualquer um pode orar. E é importante que você siga essa mentalidade que não importa como eu estou, se eu falar com Deus, Ele vai me escutar. Como Ele vai te responder,
Aí depende da tua sensibilidade para entender, mas que ele vai te escutar, ele vai. É uma promessa bíblica. Deus escuta quem fala. Deus escuta quem ora. Não tem jeito, tá? Ó, para mim é muito importante que você entenda que a oração é falar com Deus e tem várias formas de oração, já te expliquei, né? Súplicas, conversa, que é a oração, ações de graças, que é agradecer, intercessão, que é orar pelos outros. Então são estilos, né, de oração. Aqui a gente também está entendendo hoje que Ana nos ensinou algo que não devemos só pedir, devemos também oferecer, ou seja, fazer votos com Deus. Então, essa semana sobre oração vai esclarecer muito a sua mente. Você não pode ficar de fora de tudo que vai acontecer essa semana. Amanhã, quinta-feira, nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema de como orar, quem pode orar, quais são os reais efeitos da oração no dia a dia, tá? Quero lembrar aqui algumas coisas importantes. Nós temos mensagem de domingo, todo domingo, 10 horas da manhã, tem mensagem no YouTube. A mensagem dessa semana, de domingo passado, foi muito forte. Vale a pena você assistir, caso você não tenha assistido. Uma pregação. Gente, Deus abençoe, paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã.